Bem, vocês já ouviram falar que uma coisa leva a outra? Pois é, eu vou dizer para você que pode ser que sim, que o fato da Débora Rodrigues, né, ter mobilizado aquela multidão lá em São Paulo e que deu aquele movimento lá na Avenida Paulista e que provocou aquele áudio que a gente trouxe aqui há um tempo atrás, dizendo que aguardem que daqui 30 dias vocês vão ter uma bomba no Brasil, coisas que vocês nunca imaginaram. Bem, nós vamos reprisar isso para vocês terem uma ideia de que sim, né, a bomba pode ser essa coisa do INSS que está estourando agora. E eu fiz uma viagem no tempo, fui até 2019. E eu vou trazer para vocês aqui alguns recortes que eu fiz de notícias da época. Vocês vão ficar impressionados sobre essa questão, né, das fraudes do INSS. Bem, o Bolsonaro começou o governo dele em 2019. No meio de 2019 já estava discutindo a reforma da Previdência. E nessa reforma da Previdência, Bolsonaro editou a medida provisória 871, né, para aprimorar a detectação de fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Em meio às medidas, determinou que descontos feitos por entidades associativas fossem validados anualmente. Quer dizer, anualmente, esses descontos têm que ser revalidados, para não ficar descontando toda a vida, entendeu? Dessas associações e sindicatos da conta do aposentado, tá certo? Uma medida provisória precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional para não perder a validade. Já na primeira discussão, os parlamentares ampliaram o prazo de validação de 1 para 3 anos, quer dizer, já dificultando a fiscalização. Bolsonaro sancionou a lei com a mudança. Bem, então nós vamos entender isso. Porque Bolsonaro, primeiro ano de governo, tá certo? Preocupado, ele, o Roberto Marinho, lá, né, a turma dele toda, vamos mandar essa lei, vamos resolver esse problema aí, diminuir para economizar. Até porque esse negócio de, olha, você tem que ir lá provar por você mesmo, que você que é o cara dono da conta do INSS, provar que você está vivo. Por quê? Porque existe muita fraude no INSS de pessoas que recebem por outros. Vamos supor, entendeu? A pessoa já morreu e continua recebendo. Igual lá nos Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, primeiro mundo, tecnologia, tá certo? Descobriu-se que tinha pessoas recebendo aposentadoria lá, né, auxílio de INSS, com 150 anos, 180 anos, e não era pouco não, eram muitos, através daquele departamento, né, de eficiência lá que o Elon Musk criou. E aí conseguiu economizar, fez uma limpada lá e tirou muita gente dessa bocada. Bem, isso a esquerda fazia lá, os democratas, né? E aqui no Brasil é diferente, aqui no terceiro mundo é diferente, aqui no Tupiniquim é diferente. Não, deve ser pior, tá certo? Então sim, quando o Bolsonaro entrou, ele tinha essa proposta, né, de criar mecanismo para dificultar a fraude, né? Só que esbarra no Congresso. E aí, quem é que foi a turminha que foi lá para não deixar fazer isso? A turma do PT. Mas vamos primeiro ao áudio desse que eu trouxe aqui há uns tempos atrás. Muita gente viu, outros não viram, vão ver pela primeira vez, anunciando que esse escândalo ia acontecer, tá certo? Isso falando sobre aquela manifestação na Avenida Paulista, né? Que o pessoal levou batom, aquele negócio da Débora. Então, uma coisa leva a outra. Olha o poder que a Débora Rodrigues tem e a gente não sabia, tá certo? Então vamos escutar esse áudio e a gente vai começar depois. Aí nós vamos entrar depois nas matérias que eu recortei da época de 2019, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro, sobre a reforma da Previdência, como é que aquilo correu no Congresso. E no final, vocês vão ter uma espécie de déjà vu. Vamos lá? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Esse é o vídeo 585 da CCI. E aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu conto com vocês, hein, gente? Não me abandone nessa hora, porque eu estou por conta disso. Essa pesquisa demorou muito tempo, tá certo? Então, vale a pena vocês ficarem aí um pouquinho do seu tempo para ver o que eu trouxe. Mas eu gastei quase um dia inteiro pesquisando para fazer essa matéria, tá certo? Então, compensa vocês mandar um pingadinho aí, porque
todo pingadinho que vocês mandam vai me dar mais tempo para me poder pesquisar, para trazer para vocês coisas importantes e que é comprometedora, né, do aspecto da gente não trazer a verdade. Vamos lá? Então, repare o áudio que aconteceu, que chegou para mim depois das manifestações. Recebi esses áudios aqui de uma pessoa, de uma mulher muito importante que circula nos corredores de Brasília, uma pessoa muito bem informada, e eu quero repassar para vocês. Eu não posso informar quem é, tá bom? Mas ouçam o áudio e tirem as suas conclusões. Oi, Marlon, boa tarde. Tudo bem por aí? Bom, ontem meu amigo chegou nas manifestações bem pertinho do caminhão onde estava o Bolsonaro. Viam todo mundo de pertinho. E ele estava ali, de repente ele olhou para o lado e encontrou uma figura bastante conhecida no Tribunal de Justiça de São Paulo, da alta cúpula, e o cumprimentou. E conversaram. E esse cidadão, então, disse para o meu amigo: essa é a primeira manifestação que eu venho, você sabe por quê? Meu amigo falou: não, porque as outras não iam dar em nada. Esta é a primeira em que vai ficar marcado o dia em que se instaurou uma guerra contra o sistema dos verdadeiros patriotas e os políticos que não aceitam mais serem manipulados por um sistema falido. E o meu amigo se interessou muito e, conversando com ele, ganhou a confiança dele, e ele disse o seguinte: esta semana vocês já vão ver coisas inacreditáveis, mas daqui mais ou menos 30 dias o Brasil vai ver coisa que ele vai custar a entender e acreditar no que os seus próprios olhos estarão vendo. A maioria não tem ideia do que vem por aí. Aí ele disse: sabe o Alexandre de Moraes? Falou: sei. Aliás, essa manifestação é 90% contra ele, né? Falou: pois é. Mas ninguém mais precisa se preocupar com Alexandre de Moraes. Ele já era. Ele já caiu. É que ainda não dá para ver. E ele disse: o Fux está virando o jogo direitinho. Ele disse: não pense que foi ele que soltou a Débora. O Alexandre de Moraes não foi, foi o Fux. E você está vendo uma soltura por dia. Nenhuma delas é do Alexandre de Moraes. É o Fux que está soltando um por um. Tocou o telefone do cidadão. E ele atendeu, adivinha quem era? Alexandre de Moraes. Perguntando para ele o seguinte: prestem atenção. Você tem que saber a informação que chegou aos meus ouvidos. E ele disse: mas qual foi a informação que chegou aos seus ouvidos? Que 3 assessores meus que eu dispensei, que trabalham aí para o seu tribunal, foram convidados a conversar amigavelmente com os enviados nos Estados Unidos? Isso é verdade? E o cidadão respondeu: eu não vou falar, porque isso não me diz respeito, porque não é da minha alçada e porque eu não quero. E o Alexandre de Moraes então disse: se você precisar de alguma ajuda da gente aqui, você não vai ter. E ele disse: eu nunca precisei e nunca vou precisar de gente da sua laia. Diz que o Alexandre de Moraes, muito irritado aos berros, gritava com ele e bateu o telefone na cara. E o cidadão então mostrou para o meu amigo: você está vendo como é que é? Ele já sabe que ele caiu. E quando a gente mostra pouca importância, que é o que ele tem, ele fica irritadinho, porque ele não aceita, ele quer todo mundo no pé dele. Eu fiz questão que você ouvisse tudo, para você ver na mão de quem o Brasil estava. Beleza, né? Bom, 30 dias ele deu. Bem, agora nós vamos para as notícias de 2019, tá certo? Mas antes eu vou ler aqui o resto do Estadão que eu estava lendo aqui. Então, conforme mostrou o Estadão, a atuação de lobbies das entidades associativas junto a deputados e senadores, entidades associativas, você pode pôr sindicatos, associações, entendeu? A deputados e senadores adiou o prazo para a revalidação, duas vezes ao longo do governo de Bolsonaro. Adiou o prazo para a revalidação.
Até que, em 2022, o fim da necessidade de revalidação foi aprovado dentro da medida provisória 1107. Então, no fim do governo de 2022, e aí já não era mais Bolsonaro que estava mandando, né? Já estava na transição, e aí a turma do PT que já estava mandando a ordem lá dentro do Congresso. Bem, o autor da emenda foi o ex-deputado Luiz Miranda, republicano do Distrito Federal. A medida provisória teve aprovação simbólica, o que significa que não se registra o voto de cada congressista, quer dizer, não ficaram as digitais de quem votou, entendeu? Lideranças de todos os partidos orientaram os deputados a concordar com o projeto. Bolsonaro sancionou o texto. Bem, então agora nós vamos para a parte importante, porque é aquilo que eu falei para você. O Bolsonaro ganhou aquela presidência sem partido, sem ninguém. Era ele sozinho. E ele foi montar um governo, entendeu? Claro que ele não tinha um Congresso, ele não tinha o domínio, cara. Era um cara sozinho. Aos poucos ele foi construindo. Eu acertei nesse, errei naquele. Esse aqui deu certo, aquele deu errado, entendeu? Então ele foi formando um corpo. Alguns deram certo, outros deram errado. Um que deu errado foi a Joyce Halfman, né, que foi a líder dele, no governo, lá na Câmara dos Deputados. E tem uma fala dela defendendo, né, o governo, defendendo essa coisa da fiscalização. Né? Inclusive, vamos presentear os peritos do INSS para cada processo que eles conseguirem, né, ter um bônus. Para quê? Para eles fiquem estimulados, para poder, olha, vamos acabar com esse negócio. Então, é uma economia para o governo cada vez que um processo desse era concluído, que se descobrisse que aquele cara que estava ali, né, que foi lá revalidar, já está morto. Então, corta esse benefício. Então, o buraco é muito grande, gente. E quem estava segurando isso era a turma do PT. E vocês vão ver aqui um deputado do PSOL, o filho do Zé Dirceu, né, o Zeca Dirceu, né? O Zeca. E você vai ver um canal, um cara também comentando, foi a turma do PT mesmo que avacalhou. Quer ver? Presta atenção. O item seguinte da pauta prevê o pagamento de bônus a peritos do INSS que ajudem no combate a fraudes na Previdência. A proposta define o valor de R$ 223 milhões para esse fim, que viriam de recursos antes previstos para a criação de cargos e funções. Se há recurso desviado, se há recurso roubado, se há recurso que foi tirado do bem público, do bolso do cidadão, para fraude, nós queremos que esse dinheiro volte aos cofres públicos e que ele seja utilizado para o pagamento de benefícios regulares. Eles querem incentivar o perito do INSS a barrar aposentadorias de trabalhadores rurais, de pessoas com deficiência, de pessoas que estão doentes, de idosos. É mais uma perversidade desse governo. A proposta também foi aprovada. A reforma da Previdência, pelo menos a proposta da chamada reforma da Previdência, que já tem indícios de que reforma não tem nada, o objetivo de novo, como fez Temer, agora mais uma vez, é acabar com o direito à aposentadoria. Mas ela nem chegou aqui na Câmara, ela foi apenas anunciada pela imprensa. Entretanto, já está tramitando aqui no Congresso a medida provisória 871. Ela tem um nome bonito, ela trata de coibir e de encerrar irregularidades que estejam acontecendo no âmbito da Previdência. Até aí tudo muito bonito. Quando a gente começa a olhar os detalhes, eu vou passar para vocês aqui na tela alguns pontos, o que a gente percebe? O governo Bolsonaro quer começar já a cortar direitos, a cortar benefícios, a fazer sangrar o pobre, o trabalhador, a pessoa mais humilde, que tem benefícios da Previdência Social, que recebe aposentadoria desde já. O que eles vão fazer? Eles vão criar um grande arroxo, eles vão dificultar as renovações de aposentadorias e benefícios com um único objetivo: economizar. Eu vou estar atento aqui à tramitação dessa medida provisória. O Partido dos Trabalhadores, o meu partido, para vocês terem uma informação importante, foi o que mais apresentou emendas para coibir exageros, para mudar equívocos de uma proposta que parecia boa, que era para fiscalizar
e era para acabar com irregularidades da Previdência, mas que, na verdade, né, veio cheio de jabuti, cheio de jabuticaba, com o intuito de reduzir os benefícios, de retirar direitos, e, é claro, nós não vamos aceitar. Agora é legal. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo falarei sobre as 577 emendas que foram apresentadas. Gente, 577 emendas que foram apresentadas no projeto. Então, o governo Bolsonaro criou um projeto enxuto, falou assim, ó, vamos trabalhar para a gente dificultar as fraudes, né? Criar mecanismo de controle. Aí o que a esquerda fez? A turma do PT, PSOL, você viu o cara do PSOL, depois o Zeca Disseu, filho do Zé Disseu, inclusive atrás tem vocês voltam lá, atrás tem lá um cartazinho assim, né? Lula é inocente, quer dizer, Lula estava preso ainda, eu acho, né? Lula é inocente. Bem, então, a turma do PT, sim, entrou com um monte de jabuti mesmo para não deixar fiscalizar, entendeu? Para não... Então, a gente fica desconfiado, né? Por que esse povo não gosta que fiscaliza? E eles estão realmente muito preocupados. Eles vão vai abrir uma CPI, né? E essa CPI eles vão tentar controlar a CPI, né? Tentar monopolizar, né? o contingente de parlamentares ali, para fazer igual fez o 8 de janeiro, para não deixar chegar no governo, para não deixar chegar nesse pessoal do sindicato, nessa turma do PT mesmo, na turma do pessoal, dessa esquerda braba mesmo que está aí, entendeu? Então vamos continuar vendo só o comentário desse rapaz aqui. 871 de 2019. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, agora que foi encaminhada essa medida provisória, né, que é conhecida como pente fino do Bolsonaro, o Congresso, né, os deputados e senadores estão apresentando emenda e isso totalizou um número de 577 emendas. E vocês imaginam quem foi o partido que apresentou mais emendas. O PT. Cerca de 40% dessas emendas apresentadas são do PT e trata de mudanças de prazo de apresentação de defesa, de alguns pontos dentro desse conteúdo da medida provisória e que foi, né, agora está sendo encaminhada para que possa estar sendo apreciado, né? Se vai apreciar todas essas emendas, se não vai, e aí vai para a tramitação. Em entrevista, o deputado Kim Kataguiri, né, uma entrevista que ele deu para a própria Câmara, né, para a mídia da própria Câmara dos Deputados, ele diz, né, ser a favor dessa medida, porque essa medida vai inibir essas questões das irregularidades, né? Ele fala também que existe alguns acordos escusos por conta de uma declaração que os sindicatos dão, né? E que essa declaração era fornecida para os trabalhadores e em troca disso os sindicatos ficavam com parte das aposentadorias dos trabalhadores. Então, essa questão é apontado, né? Pelo próprio deputado ter destacado essa questão, é apontado como uma irregularidade. Essa medida, né, a 871 de 2019, ela faz uma substituição dessa declaração do sindicato por uma autodeclaração ratificada por entidades públicas, né? Então agora, com essa medida, se for aprovada, né, passadas essas emendas todas aí, que a gente aqui não vai estar falando ponto a ponto, mas se passar, né, essa questão, o que vai acontecer? Agora, não, para comprovar tempo de trabalho rural, não vai ser mais uma declaração emitida pelo sindicato, e sim uma autodeclaração, né, do próprio trabalhador, mas retificado por entidades públicas credenciadas e também verificado nos cadastros que o governo tem. Então, não sei se essa medida, quando fala de irregularidade nas aposentadorias, etc., está focada exclusivamente nisso, mas esse é um ponto principal, já destacado, inclusive, por um deputado que é da base aliada do governo. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo. Tá. Então, era isso mesmo, entendeu aqui, ó? A revalidação da autorização de descontos em benefícios previdenciários foi uma medida prevista na redação inicial, né, da medida provisória 871, elaborada pelo governo Bolsonaro. O texto original determinava que os descontos em folha de pagamento, tá aí os descontos, né, desses convênios, essas coisas todas,
né, concedidos a entidades e associações de aposentados deveriam ser revalidados anualmente. Então, quando você vai contra essa tese, é por quê? É porque você quer facilitar essa, né, dificultar para o aposentado, né, de ir lá e tirar esse desconto que está lá. Entendeu? Então, é uma briga na justiça e fica aí 6 anos, a turma lá brigando para receber e esse pessoal tirando dos aposentados. Entendeu? Isso aí é uma coisa que está acontecendo e que estourou agora, mas a medida provisória 871 tinha um foco principal, né, em descobrir pessoas que estão recebendo aposentadoria que não estão mais aqui, não estão vivos, né, ou são CPFs falsos, aquela coisa toda. Por isso que é importante trazer a prova física. Ó, você vem cá, mostra que é você mesmo que está recebendo aposentadoria. Então, essa intenção do governo Bolsonaro, né, colocado isso na medida provisória 871, esse pessoal do PT entrou com essas emendas aí, entortou de emenda lá e tirou isso, entendeu? Então o negócio foi chegando a um ponto que no final não tinha controle nenhum. Então, aqui, no entanto, a regra proposta por Bolsonaro foi modificada durante a tramitação da medida no Congresso. O prazo foi estendido de 1 para 3 anos, valendo a partir de dezembro de 2021. Em 2021, o prazo foi prorrogado novamente por meio de um jabuti, e aí a turma do PT que põe essas coisas lá, alteração que trata de um tema sem relação com o conteúdo original, incluindo uma outra medida provisória. A manobra adiou a exigência da revalidação, que voltaria a ser realizada a cada 3 anos a partir de 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de prorrogação por mais 1 ano por ato do presidente do INSS. Já em 2022, a revalidação foi extinta com a inserção de um novo jabuti na medida provisória 1107, medida convertida em lei, né, em Lei 14.438 de 2022, que trata da criação de novas linhas de microcréditos para pessoas físicas e microempreendedores individuais, e foi utilizada para revogar de forma definitiva qualquer exigência de revalidação das autorizações dos descontos associativos. Entendeu? Então, o que acontece? O governo tentou fazer a coisa certa, mas aí a bancada da esquerda, a bancada do PT foi lá e pum! Agora se preparem, vocês vão viver um déjà vu. Você fala assim, João, essa matéria é de ontem, essa matéria é de hoje. Eu falei, não, essa matéria é de 2005, 2019, né? Há 5 anos atrás. Você vai ficar bobo. A hora que você ver essa matéria, você vai ficar bobo. Vamos acompanhar isso aí. Vem comigo. Vamos lá. Vocês e até um próximo vídeo. Ó, esse aqui, ó, é um vídeo, tá? Eu dei um print na capa aqui, vou até aumentar para vocês verem a data que está aqui, ó. Vocês acharem que eu não estou brincando. Eu até marquei uma setinha ali embaixo, ó. Tá marcando? Aqui eu vou ter que aumentar mais, porque aqui é pequenininho pra caramba, gente. Ó, vou aumentar mais aqui, ó. Vamos chegar aqui para vocês verem, ó. 9 de agosto de 2019. É uma matéria do Extra que vai ser lida por esse canal. Entendeu? Como eu sou um cara que lê mal pra caramba, eu vou deixar ele ler para mim. Tá certo? Então, acompanhe na íntegra, né, esse material. Presta atenção. Para você, meu amigo ligado no seu, no nosso canal de notícias, você aí que teve descontos indevidos feitos na folha do seu pagamento de empréstimos que você não adquiriu junto ao INSS, preste atenção na matéria que nós vamos trazer para você a partir de agora. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar um comentário no nosso vídeo que a gente vai explicar você e tirar todas as suas dúvidas, ok? Esse é o seu canal de notícias. A matéria de hoje do site que você está vendo aqui é o Extra. Então, meu amigo, presta atenção aí se você tem alguma dúvida.
Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social que sofreram descontos indevidos relativos a contribuições associativas terão os valores devolvidos na folha de agosto, ou seja, junto com o pagamento feito em setembro, a devolução de 57 milhões será feita a 800 mil beneficiários que sofriam descontos mensais nos seus contra-cheques. É isso mesmo, para uma das associações que tinham convênio com o INSS, essas instituições foram temporariamente descredenciadas pelo órgão. Pela média, cada um receberia agora uma devolução de cerca de R$ 70. O INSS esclareceu ainda, contudo, que os valores de descontos são diferentes para cada segurado ou associação. Você pode aí conferir que no início de agosto, o Instituto rompeu o contrato com 4 associações de aposentados por causa de irregularidades na compra de taxas de filiação. Esses convênios permitiam o desconto das mensalidades na folha do pagamento dos segurados. As 4 entidades que tiveram os contratos rompidos são a Associação Beneficente do Auxílio Mútuo ao Servidor Público, a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência, a Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos e Central Nacional de Aposentados e Pensionistas. O convênio, ou melhor, os convênios foram suspensos por 60 dias e a rescisão foi publicada no Diário Oficial no dia 1º de agosto. É isso mesmo. Nesse período, o órgão reteve um total de 57 milhões de reais, valor que será devolvido junto com o próximo pagamento aos beneficiários que foram prejudicados. Na ocasião, o INSS informou que a decisão de suspender o repasse, além de ser motivada por indícios de irregularidades no desconto, ocorreu porque cresceu consideravelmente no último ano a quantidade de reclamações seguradas em relação ao desconto associativo. Segundo o órgão, as agências da Previdência Social recebem todos os meses cerca de 3 mil reclamações que pedem a exclusão de descontos indevidos, ou seja, quando o beneficiário não reconhece o percentual de desconto. Procurada, a Centrap informou que o número de reclamações que a entidade recebe não chega a 1% do total matriculado e que possui conceito ótimo no site de reclamações online, que você conhece aí. Bom, além disso, a Central dos Aposentados alegou que não possui ingerência na captação de novos afiliados por terceiros, mas que sempre aprimorou seu sistema de controle. A entidade possui atualmente 243.300 afiliados. Já a NPPS esclareceu que tomou medidas de segurança para sanar ocorrências e irregularidades, além de contratar empresas especializadas em antifraude para realização de exames prévios a toda a documentação. A entidade aprimorou seu processo associativo exigido aí, no caso, conjuntos de documentos obrigatórios, documentos pessoais, termos associativos e autorização de desconto, devidamente firmados. O registro de imagem com foto do novo associado, portando, aí no caso, uma placa com o texto obrigatório. Eu me associei a NAPPS, por isso aceito o desconto da mensalidade do meu benefício, garantindo segurança. Esse processo é aplicado para 100% dos casos desde maio de 2018, informou a associação. Já a ABA-MSP e a ABASP, por sua vez, enviaram a mesma informação que eventuais fraudes no procedimento de afiliação são raras e não ultrapassam sequer 1% dos casos. Percentual esse admitido pelo próprio INSS na notificação enviada. Segundo as entidades, quando as fraudes ocorrem, geram imediata represália da associação contra seus causadores, inclusive com a adoção de medidas judiciais cabíveis. Como cancelar o seu desconto? Bom, o INSS informou que o beneficiário que sentir-se prejudicado com a realização dos descontos associativos que não autorizou poderá providenciar a exclusão deste por meio do portal Meu INSS ou pelo telefone 35. Para realizar a exclusão no Meu INSS, basta você aí
acessar o site, agendamento, requerimento, depois selecionar novo requerimento. Em seguida, o beneficiário deverá reescolher atualizações por manutenção de benefício e em seguida exclusão dos descontos da entidade representativa. Então tá aí, meu amigo, esse desconto indevido que está vindo do INSS vai vir no seu pagamento agora no mês de agosto e vai cair no mês de setembro. Alguns agora vão receber, quem recebe até um salário mínimo vai começar a receber a partir do dia 26 já a devolução desses valores descontados de forma irregular, e o INSS aí vai devolver esses valores parcelados aí, quer dizer, a parcela que você tinha descontada, para, no caso aí, você ter o seu dinheiro de volta. Mas se os dinheiros, no seu caso aí, for maior do que esse, você vai tentar aí um acordo junto ao INSS. Se você não conseguir, você tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para você correr atrás dos valores que ficaram para trás, ok? Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, deixa um comentário no vídeo. Então, o que a gente tinha em 2019? O Bolsonaro assumiu, vamos acabar com a farra do INSS, mandou um projeto de lei, né? O projeto entrou na Câmara, aí a turma da esquerda encheu de emendas e fez tudo para inviabilizar isso, entendeu? E aí, nessa matéria que você viu do Extra, o governo Bolsonaro combateu isso, combateu essa fraude, ainda que, né, tenha um Congresso votando contra, né, na época teve ação direta mesmo do governo Bolsonaro agindo para combater essa fraude, o que não estava acontecendo agora. Então, para terminar, vou acabar de ler aqui o que está no Estadão. O caso da postagem aqui verificada, políticos e apoiadores de Bolsonaro têm distorcido as mudanças feitas pelo Congresso, que inicialmente adiou a revalidação da autorização para os descontos antes de optar por sua extinção, para afirmar que a medida provisória teria sido derrubada com votos da esquerda e que isso explicaria o aumento significativo das mensalidades descontadas por entidades associativas de aposentados e pensionistas após 2022. Ou seja, a turma do Bolsonaro aí, a turma dos políticos apoiadores de Bolsonaro, estão certíssimos. Eu fui lá verificar, né, porque a internet tem memória. E aí continua aqui, ó. Aí ele vem, de fato, os descontos indevidos em benefícios previdenciários dispararam a partir de 2023, porque aí quem estava no governo já era o PT, entendeu? Primeiro ano do governo Lula. Como mostrou o Estadão, o número de descontos não autorizados mais do que quintuplicou de 2022 para 2023, após o aumento de associações que firmaram acordos com o INSS para cobrar mensalidades. Aí virou uma farra, entendeu? E essa turma toda está ligada à turma da esquerda e aos sindicatos. A alta, no entanto, não se deve apenas às alterações da medida provisória 871, mas também ao loteamento político do INSS. E aí quem que loteou? É quem está no governo, né? É a turma da esquerda aí, né? Mas também ao loteamento político do INSS e às falhas do órgão apontadas pelas investigações. Quer dizer, não quiseram investigar, né? A turma ia lá, reclamava e falava, vou olhar, e nem dava importância. De acordo com a advogada Josiane Zadani, especialista em direito previdenciário, a medida provisória 871, que era original do Bolsonaro, não tinha como foco principal o combate a fraudes em descontos associativos, mas sim a revisão de aposentadorias, com o objetivo de identificar irregularidades nas concessões dos benefícios. Entendeu? De acordo com informações da Câmara, a intenção do governo era utilizar a norma para realizar um pente fino nos benefícios concedidos pelo INSS. Então, na verdade, também sim, houve um interesse na época, né, de aquilo que eu te falei no começo. O governo Bolsonaro queria acabar com essa farra do INSS. E muita gente está aposentado, já morreu e continua recebendo. Tá certo? E outra coisa, tem muita gente que está recebendo em CPF falso. Eu acredito que tenha muito isso também.
entendeu? Então, além dos que estão recebendo, que são pessoas comuns, pobres, que estão sendo prejudicados com esse desconto, né, indevido, tem essa coisa também. E na época o Bolsonaro tentou combater de tudo do jeito que ele pôde, né, com as ferramentas que ele pôde. Você viu a Joyce Hoffmann aí, né? Era líder do governo Bolsonaro na época, né? Mas aí, política não é para amador, né? A mulher se perdeu lá, tanta pressão, e acabou não sendo reeleita, né? Mas, enfim, e o negócio está pegando agora, e aí o governo está preocupadíssimo, tá certo? Aquilo que eu mostrei no começo, o áudio daquele moço falando lá na manifestação da Avenida Paulista, faz sentido, tá certo? Então, o que vocês estão vendo aqui, essa última notícia é quase um déjà vu, né? Quer dizer, era para ter feito isso antes e continuar fazendo, né? Quer dizer, o Bolsonaro tentou frear, mas, né, governar com uma esquerda volumosa desse jeito, e essa turma toda encrestada no sistema, né, agarrada nos cargos, aí complica. Agora sim, eles vão fazer tudo para monopolizar a CPI, porque na verdade a turma da esquerda, o PT, a base do governo, ninguém quis assinar a CPI, né? Mas aí, como a coisa foi ganhando vulto, e isso aí é uma coisa que atinge todo mundo, atinge eu, atinge você tem parentes, você tem... Todo mundo que é aposentado é vítima disso. Isso aí é horrível. Então não tem esse negócio de direita e esquerda, não. Quem votou no Lula está tomando. Quem votou no Bolsonaro está tomando. Quem votou no Alckmin está tomando. Quem votou em todo mundo está tomando, porque essa turma não tem misericórdia, não. Eles vão, mete a mão sem dó. O negócio deles é número. Eles querem dinheiro. Então, quando eles vão para cima do trabalhador e vai tirar no varejo, não é no atacado, não. Porque quando você pega, rouba de um banco, rouba de uma instituição, desvia alguma coisa do governo, mas não, você está desviando do salário do trabalhador, que trabalhou a vida inteira, aposentou, né, pagou para ter esse dinheirinho dele, e a turma vai lá e tira. Então, isso aí é doloroso, né, para o brasileiro ter que ouvir, para a turma que votou na esquerda, aquela turma que ainda vota no PT, que acredita no PT, né, eu tenho familiares que votam, eu fico com dó deles, mas eu não posso bater de frente, porque são pessoas que eu gosto, então eu nem discuto com eles. Mas, enfim, né, é isso que a gente tem que trazer para vocês, tá bom? Então está aqui, me ajudem a manter a Comissão Cidadã de Inquérito em pé, porque nós somos, sim, né, um canal de resistência a tudo que é de errado nesse país. Então, eu conto com vocês. Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer pingadinho que vocês estão aqui, rapaz, vale uma grana para mim, viu? Não é pouco, não. Porque eu estou numa luta feia aqui para ajudar o Brasil, né, a pacificar, mas chegando à verdade, né? Só a verdade vos libertará. Então tá bom. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora continue abençoando aqueles que nelas acreditam. Acredita, né? Meu português é horrível. Um abraço. Vamos compartilhar, hein, gente? Vamos comentar. Vamos se inscrever no meu canal. Eu já estou chegando a 79 mil inscritos. Estou quase no 80. Quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou dançar um shot aqui para vocês verem eu dançando shot. Ah, João, você dança shot? Eu danço shot. Vocês vão ver eu dançando um shot aqui com uma morena simpática. Eu faço questão de comemorar, né, quando eu estourar os 100 inscritos aqui, para ver se a CCI ganha aquelas plaquinhas bonitinhas que o pessoal gosta de exibir aí, ficar passando aí, né? Ah, uma plaquinha de 100 inscritos, plaquinha prateada, dourada, sei lá o quê. Ajude a CCI, porque ela não é minha, ela é sua, ela é nossa, ela é do Brasil. Um abraço.